Meus queridos, boa tarde, boa noite, quer dizer, que falta 4 minutos para dar às 18 horas. Mais um vídeo para o canal. E hoje eu quero ler no Salmo de Davi, 62. O título da mensagem: A confiança em Deus. Hoje nós vamos aprender com o salmista Davi como depositar a nossa confiança em Deus. Olha aqui no verso 1. O título da mensagem é A confiança em Deus. Aqui no verso 1, salmista Davi diz: A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Viu? Hoje nós estamos falando sobre a confiança em Deus. Aprender como Davi confiou. E aqui diz no verso 1, a minha alma, eu vou falar devagar para você entender melhor. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e é a minha salvação. É a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Pode vir qualquer tempestade maligna, pode vir as dificuldades, as lutas, as doenças, que não seremos grandemente abalados, porque a nossa alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Nós temos que aprender
depositar a nossa confiança em Deus. Se você não esperar, não esperar em Deus, você vai esperar em quem? Em quem você vai esperar? Você vai esperar em Deus ou nos homens? Você vai esperar em Deus ou nos homens? Esse Salmo 62 de Davi, ele é um pouco grande. Então, o vídeo hoje vai ser um pouco longo. No verso 3, ele diz: até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Serei como uma parede encurralada, uma preste a cair. No verso 4, ele somente consulta o comoção, de derrubar da sua excelência, deleita em mentiras, com a boca bendizem, mas nas entranhas maldizem. Viu? No verso 5, a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então nós temos que esperar somente em Deus, é saber esperar em Deus. Não adianta você ficar no desespero, fazendo as coisas nas pressas, nas carreiras, nas correrias, e você agoniado, desesperado na vida. O segredo é esperar em Deus, porque dele vem a nossa salvação. E no verso 6, ele diz: é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, e não serei abalado. No verso 7, este salmo ele é um pouco grande, então o vídeo vai ser longo. No verso 7, em Deus está a minha salvação e a minha glória,
a rocha da minha fortaleza, a rocha da minha fortaleza, e o refúgio está em quem? É uma pergunta que eu estou fazendo no verso 7, para você responder com os comentários. Você vai fazer seus comentários e vai responder essa pergunta que eu estou fazendo. Então preste atenção. No verso 7. Em Deus está a minha salvação, a minha glória, a minha rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em... Eu não vou repetir. Vocês vão responder essa pergunta nos comentários. Beleza? No verso 8. Confiai nele, povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o nosso coração. O nosso coração. Deus é o nosso refúgio. Nós temos que derramar perante ele, é derramar o nosso coração, derreter o nosso coração perante ele, porque Deus, ele é o nosso refúgio. No verso 9. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade. Os homens de ordem e os homens de ordem são mentira. Mentira pesado em balanças. Junto mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos embebeçais na rapina, se as vossas riquezas apertam, não ponhais nelas o coração. Preste atenção, porque isso aqui é um estudo, aprender como o salmista Davi, como confiar em Deus. No verso 11. Deus falou uma vez, duas vezes, ouvi isto, por isto que o
poder pertence a Deus. No verso 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a vida a cada um segundo a sua obra. O salmista Davi, preste bem atenção, no verso 12. A ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás cada um segundo as suas obras. Se nós não esperar em Deus, em quem nós vamos esperar? Em quem? E aqui no Salmo 64, o título é Súplica por proteção. Davi, ele suplicando a Deus pela proteção. Porque quem nos protege é o nosso Deus. É Ele que nos protege. O mundo está cada vez violento, mas se nós orar antes de sair de casa e pedir a proteção de Deus, Ele nos protege. O salmista Davi, ele suplica a Deus por proteção. Ele está suplicando a Deus por proteção. Então nós vamos ver como Davi está suplicando a Deus pela proteção. No verso 1, o salmista Davi fala: ouve, ó Deus, a minha voz, na minha oração. Guarda, olha como o salmista Davi está suplicando a Deus. Guarda a minha vida. Do temor do inimigo. Salmista Davi, orando a Deus, suplicando a Deus, guarda a minha vida do temor do inimigo. É isso que nós temos que fazer, suplicando a Deus, para Deus guardar a nossa vida do temor do inimigo de nossas almas. No verso 2, esconde-me. Olha, Davi agora está pedindo para Deus esconder. Esconde-me da conspiração dos meus e do tumulto dos que praticam a iniquidade.
que falaram que afiaram as águas, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram as suas flechas palavras amargas. Olha, eu vou falar devagar para você entender melhor como o salmista Davi, ele suplicava a Deus por proteção. E ele fala: guarda a minha vida do temor do inimigo. E no verso 2 ele diz: esconde-me da conspiração dos mal e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. No verso 4, a fim de atirarem em lugar solto ao que íntegro disparam, pobre ele, minha mente e não temem. Salmista Davi, ele suplicando a Deus por proteção. Por proteção. E aqui ele fala: guarda a minha vida do temor do inimigo. É sobre o temor do inimigo. Nós não podemos temer o inimigo de nossas almas. Nós temos que orar e pedir para Deus guardar a nossa vida do temor do inimigo. Nós não podemos temer o inimigo de nossas almas. Então, nós temos que aprender com o salmista Davi, suplicar a Deus por proteção. E nós temos que orar
antes de sair de casa, porque sair de casa é um perigo. É um perigo se sair de casa antes de orar. Você só pode sair de casa depois que você orar. Depois que você orar, aí sim você pode sair em segurança. É sair em segurança. E não é sair de casa sem orar, não. É orar e pedir a Deus proteção por onde você andar, por onde você caminhar. Deus estará te protegendo, estará te guardando de todo mal. Então nós temos que orar bastante antes de sair de casa. Todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus. Considerarão prudentemente efeitos dele. Viu? O salmista Davi ensinando como suplicar por proteção. Se tem um problema para resolver, primeiro você vai suplicar a Deus e pedir a direção de Deus, que Ele vai direcionar. Pedir para Ele guardar a sua vida do temor do inimigo. Viu? Ele vai te guardar do temor do inimigo. Beleza? É somente você suplicar a Deus por proteção. Somente a Davi, ele nunca saiu de casa, nunca saía de casa sem orar. E ele orava a Deus. Olha que o salmista Davi é o segundo coração de Deus. E ele orava. Ele sendo o rei de Israel, ele orava ao Senhor, suplicando a Deus, para Deus guardar a vida dele do temor do inimigo. E nós temos que fazer como o salmista Davi fazia, é orar, pedir para Deus guarda a minha vida do temor do inimigo. Então, nós temos que aprender com Davi. Davi, sendo rei de Israel, ele suplicava a Deus, pedindo proteção
pedindo para Deus guardar a vida dele do temor do inimigo. E nós temos que orar da mesma forma, orar suplicando a Deus por proteção. O mundo está cada vez violento. Você não pode sair com o celular, você já está sendo assaltado, até no portão de casa, da casa já está sendo assaltado, sair com o celular na mão. Viu? Então aprenda a orar, suplicar a Deus. Aprender com Davi. Suplicar a Deus por proteção. E é um perigo você sair de casa sem orar. Agora, você orando, você vai sair em segurança, sabendo que Deus vai guardar a tua vida. Onde você estiver, onde quer que você esteja, Deus estará te guardando de todo mal, de toda seta maligna. É de assalto na rua, é de assalto nos ônibus, é de homens sanguinários violentos, de sequestro, bala perdida. Deus estará guardando a sua vida. É aprender com Davi, suplicar a Deus por proteção, pedindo a Deus para guardar a sua vida. A palavra de Deus corta para mim e para você, que a palavra dele é de 2 gumes, corta para lá e para cá, então está cortando para você e para mim. Eu tenho que orar também antes de sair de casa. Eu não saio de casa sem orar. Eu não saio. Quando a minha esposa está para sair para o lugar, eu oro primeiro para depois eu liberar ela sair. Enquanto eu não orar, eu não libero ela sair. Certo? O segredo é orar antes de você sair de casa, suplicando a Deus por proteção. Senhor, guarda a minha vida do temor do inimigo. Olha o que o salmista Davi fala aqui. Viu? Aqui, ó. Tá vendo? No Salmo 64. Aqui, ó, no verso 1. Guarda a minha vida do temor do inimigo. E aqui ele diz: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Aí ele vai te ouvir, e você vai orar: guarda a minha vida do temor do inimigo. E nós temos que orar, entregar nossa vida nas mãos de Deus, para Deus guardar do temor do inimigo de nossas almas. Porque Deus guarda, Ele tem poder para guardar você do temor do inimigo. E não seremos abalados. Basta você confiar, depositar sua confiança em Deus, que jamais você será abalado grandemente. Jamais. Jamais. Ore antes de sair de casa. Não saia de casa sem orar. Não. Porque é perigoso sair de casa sem orar. É muito perigoso.
no Salmo 99, a santidade de Deus. O Senhor reina as nações. Olha, viu? Aqui no Salmo 99, salmista Davi falando aqui. O Senhor reina as nações. Ele está assentado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto que todas as nações. No verso 4. Também o poder do rei ama o juízo. Ou firma a equidade. A equidade faz juízo e justiça em Jacó. Verso 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus e poderoso, e prostrai-vos diante dele, escabelo de seus pés, pois é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invoca o nome, clamava ao Senhor e ele os ouvia. A coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam seus testemunhos e os estatutos que lhes deram. Salmista Davi, aqui no Salmo 99, falando sobre a santidade de Deus. No verso 9, exaltai ao Senhor vosso Deus e adorai no meu santo, somente santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Nós temos que ser santo conforme Ele é santo. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Então nós temos que ser santos.
Adorai no seu somente santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Viu? Nós temos que aprender com Davi. Nós temos que aprender com Davi. A confiar em Deus, orar antes de sair de casa, viu? Porque o mundo está cada vez violento. Lá no centro de São Paulo, você não pode nem sair com o celular pela rua, que já está sendo assaltado. Centro de São Paulo, até os comerciantes não estão mais podendo abrir as lojas por causa da Cracolândia. E só Jesus, só Deus para guardar e proteger. Salmista Davi orando a Deus: guarda a minha vida do temor do inimigo. Então você tem que orar e confiar, pedir para Ele guardar a sua vida do temor do inimigo. Se você não orar, você vai passar o perrengue na sua vida, se você não orar antes de sair de casa. Eu nunca saio de casa sem orar. Eu oro primeiro, para depois sair. Viu? Quando você ora, antes de sair de casa, quando você ora, você já vai sair na segurança divina, vai sair na proteção, porque você orou em casa, você orou antes de você sair. Aí você orou, você já está guardado, Deus está te protegendo, está te guardando. Então você tem que orar e confiar em Deus e esperar nele, viu? Aprender com o salmista Davi, porque nós temos que aprender a confiar e orar. Viu? Então nós temos que confiar em Deus. A confiança em Deus. Você não pode sair de casa sem orar a Ele. Ok? Você tem que orar. Orar, confiar nele, que tudo vai dar certo na sua vida. Orar. Viu? Porque Ele vai guardar a sua vida do temor do inimigo. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor e que nos proteja, viu? Que você possa guardar e confiar
suplicando a Deus pela proteção divina. Ele vai te proteger de todo mal, vai te guardar. Que Deus te abençoe e te guarde no seu amor, para você aprender com o salmista Davi a confiar em Deus. Viu? Então procure depositar a sua confiança no Senhor, que Ele vai te guardar de todo mal e vai guardar a sua vida do temor do inimigo. Ok? Então se inscreva no canal Presbítero Cláudio Gomes, com 2 S no final, e dê seu joinha e ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube, que a partir de junho o canal vai ter 2 matérias novas. Eu vou fazer uma filmagem gravando vídeo na praia de Camburi, Vitória, Espírito Santo, e ali na orla de Cariacica, Espírito Santo, ali em Porto Velho, 2 matérias novas no canal. Ok? Então, que Deus abençoe, dá seu joinha, o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas, compartilhe e se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube Presbítero Cláudio Gomes, com 2 S no final. Beleza? Que Deus abençoe a todos. Aprenda a confiar em Deus e suplicar a Ele por proteção divina. Amém.